Vamos ver alguns exemplos introdutórios de métodos recursivos. O primeiro deles existe aqui uma classe Introdução Recursão com alguns métodos que eu vou explicar para vocês e um método main para testar esses métodos recursivos. Os métodos foram implementados todos de forma estática, só para questões da gente não precisar instanciar o objeto e testá-los aqui no método main. Tá? Então vamos lá. O primeiro método que é imprime sequência recursiva. Ele recebe um parâmetro e o que ele faz é, ele imprime o valor do parâmetro e chama ele mesmo recursivo, reduzindo o parâmetro em 1. Notem que esse método recursivo nada vai mais fazer do que, primeiro, imprimir o número que recebe, chama ele com o parâmetro diminuído, que por sua vez vai imprimir o parâmetro diminuído de 1 e vai chamar recursivamente ele com um parâmetro diminuído de 2. E esse comportamento aqui se repete, tá? E vai causar uma sequência de impressões na realidade. Se você fosse expandir o resultado desse método recursivo, você teria uma sequência de impressões de K-1, K-2, K-3. Tá? Notem que esse método, em momento algum, ele está definindo um critério de parada. Então, é esperado que esse método daqui, ele vá continuar imprimindo sempre. É uma recursão que se chama, que não é uma recursão bem fundada. Ela não tem um caso base e aí o método não vai parar. Então, vamos aqui no método main executar esse imprime sequência recursiva passando o valor 10 para ele e ver como é que esse método se comporta. Naturalmente, o método vai estar sempre imprimindo, vai chegar um momento que a máquina virtual de Java ela vai detectar aí um Stack Overflow, certo? Ou seja, houve aí, tá vendo? A impressão dos números que vão diminuindo de valor, o número aqui já se tornou negativo, até um tempo que vai aparecer aí o estouro da pilha de execução. Tá? Então, programas Java que tem um Stack Overflow, certamente são programas que têm características de ser um loop infinito. Tá? Muito provavelmente é um loop finito. Ficou se repetindo, consumindo a pilha de execução, e aí chega um momento que toda a pilha de execução foi consumida, e a máquina virtual volta a essa seção. O próximo exemplo, ele faz a mesma impressão, só que agora define um caso base e a recursão vai ser finita. Então, o imprime sequência recursivo finito, ele recebe um K e verifica. Se o K é positivo, tá? Então, eu imprimo aqui o valor de K e chamo ele recursivamente, diminuindo o valor de K. Notem que existe o caso base, que é o seguinte: quando eu atingir um valor negativo, eu não vou mais imprimir, certo? Mas foi maior do que zero, eu vou fazer essa impressão, tá? E quando eu chamo ele recursivo, notem que o valor do parâmetro que eu estou passando para ele, ele vai diminuir. Isso quer dizer que o valor do parâmetro vai se aproximar cada vez mais do caso base. Tá? Que quando ele encontrar o primeiro valor de K negativo, ele vai parar a impressão. Então, executando esse método, nós teremos a mesma impressão, só que ela vai parar agora, ok? Então, vamos mandar executar e ver o que é que acontece, certo? Seguindo como esperado, imprimiu o 10, 9, 8, 7, 6 até o 0. Ok? Fizemos a mesma coisa de forma recursiva, certo? Mais finita agora. Agora, vamos mostrar a mesma sequência sendo impressa de forma finita, o programa para, só que nós invertemos a ordem interna aqui. Antes, eu imprimia o valor do parâmetro e chamava recursivamente com um parâmetro diminuído, decrementado. Agora, nós vamos chamar recursivamente com um parâmetro decrementado e depois imprimimos. Tá? Então, se nós vamos chamar com um parâmetro decrementado e o método simplesmente ele faz a impressão do parâmetro que ele recebe,
é esperado que, na hora que eu chame esse método com um valor 10, ele faça as chamadas recursivas primeiro, até encontrar o caso base. No momento que ele encontrar o caso base, ele sai executando o segundo comando da chamada recursiva, que é a impressão. Ou seja, ele vai imprimir agora em ordem crescente, tá? O que vai ser passado aqui vai ser impresso por último. Então, vamos executar esse programa. Vamos aqui no método main, comentar e chamar esse outro método que é imprime sequência recursivo finito 2. Vamos executar e ver o resultado da impressão. Tá? Então, conforme esperado, ele imprimiu primeiro o 0 e o último a ser impresso foi o 10. Notem que isso é com um simples truque de inverter, tá? A gente já tem um programa que é completamente diferente, cujo resultado é completamente diferente, o efeito. Tá? Então, a recursão ela tem esses detalhes que qualquer programador precisa ter ciência, porque a ordem que nós colocamos a chamada recursiva, a posição em que nós colocamos a chamada recursiva, ela influencia sim no efeito do método. Por fim, vamos ver um exemplo de uma recursão indireta. Nós temos esse método imprime sequência, que recebe um valor de k, e ele vai chamar um outro método que é imprime sequência recursão indireta. Notem que o método imprime sequência em si não é recursivo, mas ele vai ser implementado usando recursão porque está fazendo uso de um método que em si ele é recursivo, tá certo? Então vamos lá. Notem que esse método daqui ele tem também, define o caso base, só vai imprimir números positivos, tá? E o que ele faz é, ele imprime aqui o valor do parâmetro, e notem que lá no fim, faz uma chamada recursiva com o parâmetro decrementado, e depois ele imprime final da chamada em K, mostrando também o valor do parâmetro. Ou seja, a impressão completa de uma chamada de um método, ele imprime o parâmetro e esse texto, final da chamada em K sendo igual ao parâmetro. Então, se nós começamos aqui a chamar esse método com um valor, ele vai imprimir o valor, ele vai chamar recursivamente e ele vai depois imprimir final da chamada em K com o mesmo valor. Notem que se nós queremos enxergar a execução desse programa, é só sair expandindo aqui essa chamada recursiva. Note que esse método, ele imprime duas coisas, certo? O valor de K, certo? E o valor do final da chamada em K, mas só no final, tá certo? E aqui no meio, nós simplesmente replicaríamos o efeito desse método recursivo. Ou seja, eu teria uma impressão aqui em cima de K-1 e outra final da execução em K-1, que entre elas teria K-2, final da chamada em K-2 e por aí vai, tá? Então vamos comentar aqui e descomentar aqui e vamos executar para ver o efeito desse método. Então tá aqui, ó. A primeira coisa que ele imprimiu foi o 10. Certo? Nós chamamos esse método, aqui passamos 10, certo? Ele imprimiu 10 e final da execução em 10, onde veio parar. E esse trecho do 9 até, certo? Aqui, final da execução em 9, tá? Ele foi produzido justamente pela chamada recursiva com um parâmetro decrementado, ou seja, com um parâmetro sendo 9. Que por sua vez imprimiu o 9 em final da chamada recursiva em 9. Aí gerou aqui, fez uma chamada recursiva, tá? Em 8, certo? Que por sua vez imprime 8, final da chamada recursiva em 8 e por aí vai. Note que quando ele chegar a 0, ele vai imprimir 0 e final da chamada recursiva em K igual a 0. Por quê? Porque quando ele chegar a 0, ele vai fazer uma chamada aqui, certo? Imprime recursão indireta com 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então, chamando esse método com o valor menos 1,
ele não faz nada porque vê que o valor não é maior ou igual a zero e simplesmente para a execução. Por isso que o zero e final da chamada em zero aqui ficaram juntos.